monofásico, ele também é substituição tributária. Então, no caso de bares e restaurantes, realmente são bebidas frias. Tá? O ICMS-ST tem uma lista de produtos que são substituição tributária no ICMS, que aí entra batatinha em pacotinho, algumas coisas industrializadas. Tá? Mas que é difícil. Dos clientes que eu atendo, assim, o Subway vende lá uma batatinha Ruffles, né? Em pacotinho, aí entra também. Mas a grande maioria de restaurante, você não é nada industrializado pronto. É muito raro, né, o restaurante colocar alguma coisa empacotada. Vai ter um manuseio e aí já perde a característica, né, do monofásico ou do ICMS substituição tributária. Tá? Vamos fazer. Alguém aqui tem. Você gerencia restaurante? Lá no restaurante. Tá. Você tem ideia de quantidade de refrigerante ou bebida que vende no mês? Quantas latinhas de refrigerante? Não tem ideia. Você quer saber por marca ou uma média geral? Média geral. Média geral? Mais 6.000 unidades. Nossa, é muito. Eu ia falar 350, 400. Eu trabalho em clube, só de Coca-Cola eu vendo 2.000. Aí tem Guaraná, soda. É muita coisa. Muita coisa. Muitas calorias, né? Sufresh. É mesmo. Na casa do Mil. É muita coisa. Tá pensando no McDonald's já, né, cara? Porque esse nível de 1000 pra cima aí já. Eu posso chutar, eu posso ser que eu esteja chutando um pouco mais alto, mas se eu pegar meus e-mails e olhar, gira entre 4 e 5. Você que faz as compras, não? Eu que faço as contas. Nossa. Eu falo assim. O resultado do trabalho, ele varia muito de restaurante para restaurante, de localização, de estado. Porque vocês imaginam que assim, eu atendo muito Subway, é porque eu tenho aí mais cases. E às vezes tem um Subway que tem um Pão de Açúcar Minuto do lado, ou um mini Carrefour. E aí tem o público-alvo são estudantes de uma escola próxima. A criançada sai da escola, pega uma garrafa de 2 litros no supermercado, senta no Subway, pede o copinho descartável e só paga o lanche. Então, assim, isso dá um impacto não só no faturamento do restaurante, mas no resultado do nosso trabalho também. Porque às vezes a gente olha o faturamento, esse daqui fatura 120 mil igual o outro, só que o outro não tem esse perfil de consumidor. Então, assim, meu amigo, se vocês pagam em duplicidade, o resultado é muito alto. Bom, a gente tem uma empresa que eu acho que faz a mesma coisa que você faz, de tributações. A gente conseguiu reaver bastante dinheiro de tanto imposto que a gente paga. Como que chama? Você Eu sabe? não sei, eu sei que a contabilidade, eu fiquei sabendo que eu vou na contabilidade às vezes, e aí o rapaz me falou que tinha uma empresa que estava vendo toda essa parte. E lá Eles ganham uma porcentagem, vocês ganham uma porcentagem do que vocês arrecadam, não é isso? Correto. É isso mesmo. E Eu não sei o nome da empresa. É lucro presumido ou simples, você sabe? Não sei dizer. Tá, legal. Eu falo assim, se for lucro presumido... São 4 restaurantes juntos, né? Que eu tenho uma pizzaria, um quilo, o restaurante e a lanchonete. Então, tem 4 estabelecimentos. Vou fazer uma conta com vocês. Opa. Olha, eu tinha achado esse quadro tão legal. Peraí, deixa eu mexer aqui. Você quer puxar aqui pro ladinho, né? Isso. Vamos lá. Vamos falar num número um pouco mais... Humilde. Vamos trabalhar com humildade. O seu já está em funcionamento. Tá, mas não faça esse tipo de pergunta. Pensa na pessoa que tá perdida. Tá, você não A gente sabe só a tá assustando quantidade. mais ela. Amigo, e do quilo, você sabe? Sei. Isolado, a quantidade de bebidas? Do quilo? É. Não sei. Porque o que eu olho no sistema já aparece pra mim tudo, de geral. Ele não entendi. coloca por setor, entendeu? Aí você distribui nos restaurantes, é isso? É que na verdade é tudo um só. Eu Num tenho espaço um só, espaço né? só, entendeu? Tá. Vou fazer uma média, colocar aqui uma quantidade um pouco menor, tá? Por dia, se a gente falar de um restaurante que consome, vende
em torno de 100 latinhas entre água, desculpa, entre refrigerante e cerveja. Consegue pôr 100 aqui? Nada. Foi. Vamos lá, se a gente falar em 100 unidades, que é uma quantidade razoável, até principalmente, né, na praia, calor e tal. 100 unidades de refrigerante e cerveja em latinha. A gente está falando de 700 unidades por semana, 2.800 unidades no mês. Vamos falar, R$6,90 é um valor razoável por uma latinha? Não, é caro. Coloca R$5. Isso aí é preço de final, R$6,90? É, de venda para o consumidor. Consumidor, R$5. Ah, cara, coloca 6. 5, Foi 6. Tá caro. 6. Tá. E vamos falar que ele está nessa faixa aqui do PIS e COFINS. Aliás, essa faixa de faturamento amarela. Então, quando eu coloco só de COFINS, que ele está recuperando, e ICMS, substituição tributária, por latinha, por valor unitário, a gente está falando de 26 centavos que ele estaria pagando a mais, em duplicidade. Tá? Quando a gente faz no mês, vai dar R$719. Se você vê por ano, vai dar mais de 8 mil. E quando a gente olha os últimos 5 anos, a gente está falando de R$43 mil. É um equipamento novo, já é uma manutenção diferente, é um investimento diferente. É a folha de pagamento do mês. Exatamente. Sobra. Exatamente. Então, é algo realmente que é de desconhecimento da contabilidade. Tá? Quando eu dei o exemplo do empresário de Santos aqui, que tem 8 subways, o que acontece? Ele realmente está pagando PIS e COFINS monofásico em duplicidade. Só que o ICMS-ST, que geralmente são alguns produtos só que são ICMS-ST, né? Como eu falei, as bebidas frias, alguns industrializados, como batatinha Ruffles. O que ele fez? Aliás, ele não, a contabilidade, né? Porque a gente começou uma conversa e ele começou a ficar muito animado. Nossa, de 20 a 25 mil por loja, Você mais ainda. vou colocar esse dinheiro no bolso, vou pagar o que eu devo, né? Aliás, esse cara, assim, eu fiquei com muita dó de dar notícia pra ele, porque ele achou que ele não devia nada, ele tinha certeza que ele estava pagando a mais. O empresário sempre acha que tá pagando a mais. Exatamente. Ele, não, aqui é tudo certinho, tudo registrado, tudo redondo. Porque, assim, em São Paulo a gente está vivendo uma crise muito grande. E eu vejo, tomando como base Subways, por exemplo, os do interior estão indo muito melhor. Aqui em Santos, eu acredito que também esteja indo melhor. Agora, em São Paulo, estão todos assim, com um faturamento muito baixo e com a corda no pescoço. Os caras estão sem pagar imposto há mais de um ano. Todo mundo aderindo ao parcelamento da receita. Então, assim, no caso dele, eu falei assim, nossa, esse cara tá redondo, ele realmente está pagando a mais, vai ser um bom trabalho. Só que a contabilidade dele colocou 100% do faturamento dele como ICMS, substituição tributária. Então, durante a vida toda, esse cara nunca pagou R$1 de ICMS. E não existe, é só uma pequena porcentagem dos produtos que são substituição tributária. Na parte de alimentos, ela é com a tributação cheia de ICMS. Né? Então, eu até fiquei assim, com um nó na garganta quando eu fui dar a notícia. Falei assim, olha, você até está pagando PIS e COFINS em duplicidade. Tá, nesse caso, então ele tá um tempo recolhendo a menor, e aí vocês identificaram o que ele teria que estar recolhendo corretamente. Ele passa a recolher para frente correto ou ele mantém, para que não chame a atenção da Receita essa diferença de recolhimento? Não, ele pode passar a recolher correto, ele pode acertar o futuro. E aí fica torcendo, então, porque o Muitas sistema é muito rápido, né, de pegar essa diferença. Em risco ele está de todo jeito. Né? Eu até falei assim, ó, você tem duas opções. Ou a gente recupera PIS e COFINS, que vai dar de 10 a 12 mil por Subway, e aí você paga Parcela aí. o devido de ICMS, ou a gente não faz nada, você só começa a fazer certo daqui pra frente e reza. Né? Se ele for pego, a multa é muito alta. Aí que ele vai quebrar mesmo. É que nesse exato momento ele não tem condições de acertar nada. Mas eles não conferem de todo mundo. A gente tá falando, como é que ele faz? A Receita? Eles conseguem. Tá.
A Receita, assim, eu falo que eles têm um departamento de marketing melhor do que o departamento de auditoria. Eles são ótimos no marketing, eles são ótimos em tocar o terror. Isso que eu falo, tocar o terror. Amedrontar pra... Exatamente. Mas quando pega... A gente vai entrar no site do Simples, eu acho que tem até uma notícia. Eles mandaram para todos os empresários de Simples uma notícia assim, aviso de cobrança. Era o título. Assim que o cara entrava no sistema do Simples, tinha esse aviso de cobrança. A Receita está fazendo uma fiscalização, pretende atuar, né? Se você estiver devendo alguma coisa... Nossa, mas aí já matou a pessoa do coração antes. Exatamente. Aí algumas pessoas começam a procurar e alertam eles e aí tem que cobrar sua dessa praticamente. Exatamente. E o pior, assim, às vezes o cliente que a gente tinha acabado de entregar, ele falou assim, meu Deus, vocês mexeram com a Receita, agora eles vão me pegar. Né? E não, era um comunicado bem genérico. Que eu falo que é uma sacanagem, Mas né? o cruzamento é muito rápido. O cruzamento é rápido, principalmente de cartão. Mas a auditoria, né, o departamento de auditoria, falta braço. Falta braço. Mas eles podem não passar esses 5 anos e ninguém pesquisar, ninguém fazer nada. Tanto que esses Subways, eles têm mais de 5 anos. O cara Nunca ninguém. nunca é ninguém. Nossa, será que muda então de tipo de empresa, assim, a fiscalização? Porque nas empresas que eu trabalhei, era assim, de tempos em tempos, eles vinham cobrando guias que você tinha pago há 3 anos atrás, você tinha que ir lá mostrar que realmente estava pago. E em questão assim, que o meu chefe um dia chegou e falou assim, não aguento mais pagar imposto, eu não vou pagar. Aí eu escrevi lá na guia, falou que não quer mais pagar imposto. Tá, o nome. Passou assim 2 meses, chegou uma multa enorme, o valor triplicou, assim, Aí ele falou, como que eu não paguei isso? Como que eu não paguei isso? Aí eu fui lá, peguei. Aqui, ó, você falou que não queria mais pagar imposto e tal. Ele realmente não parou de pagar. Ele não quis, ele ficou revoltado, ele falou que pagava imposto demais que o Brasil é. Mais que o Brasil Eu acredito que é o segmento também, né? Não, talvez seja. Não, mas nesse caso, 2 meses. eles vão investigar o nome do empresário ou CNPJ. Só pelo CNPJ. Só pelo O CNPJ. cara pode, que eu já vi acontecer, né? Quebra, E tem bens. muda, abre outra empresa para fugir um pouco dessa... Hoje em dia. Aí o CNPJ é diferente, mas o nome do empresário que está fazendo isso aí continua, né? Mas aí é caso de fraude, né? Na verdade, hoje se estende aos bens dos sócios. Ok, Principalmente na trabalhista. entendi. Ele já entra no sistema, ele já cruza. Hoje Ele já existe um cruza. cruzamento Que a de gente dados. estava ontem na visita técnica comentando sobre essa parte, né, da cobrança de cartões. Eles prendem a gente, as informações É exatamente no isso. cartão, principalmente. Mas assim, né, o que a gente tem de conhecimento, a Receita todo início de ano, ela já determina as empresas que vão ser fiscalizadas. Na verdade, os setores e as quantidades de empresas que vão sofrer fiscalização. Então não é, assim, principalmente, não é porque a gente fez um trabalho, que é um trabalho que é devido, e vou até mostrar para vocês que a própria Receita sabe que os empresários pagam a mais, que vai startar algum tipo de fiscalização. Aquela fiscalização já está determinada desde o começo do ano. Deixa eu só... Dá para passar para cá eu ia acessar o site Aqui acho que a gente está aberto, né? do Simples, tá? Deixa eu só... O que é legal? O site do Simples, antes de vocês fazerem login e senha, qualquer coisa, ele tem muita informação. Eu sei que é chato ler tutorial, manual, mas assim, essa parte de perguntas e respostas, ela é muito tranquila de dar uma lida e ter uma noção geral do que é o Simples e, enfim, todas as questões relacionadas. Tá? Aqui na parte de notícias também é legal ficar de olho. Põe pra mim aqui, Júlio. Junho. Clica aqui nessa primeira notícia. Eu falo que assim, a Receita ela sabe que os empresários pagam a mais, cometem erros e acabam pagando em duplicidade. Esse trabalho que a gente faz, quando a gente recupera os últimos 5 anos, o empresário tem 2 opções.
Uma é compensar as próximas guias que estão para vencer. Então, a DAS, que vence todo dia 20, a gente estaria abatendo os valores de PIS e COFINS e ICMS. Ela não é zerada, porque no Simples eu só compenso imposto com imposto. Tá? Mas tem uma redução significativa do valor dessa guia. A outra opção veio agora, em junho desse ano, que é a restituição em dinheiro, depósito dos valores na conta corrente da empresa. Então, a Receita, ela colocou essa normativa, ela fez essa normativa em junho, onde os empresários que pagaram a mais impostos e fizerem esse tipo de trabalho, que é a recuperação de impostos pagos a maior, eles vão poder fazer a restituição. Antes, o que era um procedimento físico, que você tinha que levar o pedido assinado, carimbado até a Receita, agora é feito totalmente no site do Simples. E a melhor parte, o que antes demorava até 2 anos para acontecer, para o dinheiro ser depositado, devolvido, agora demora até 60 dias. Então, eu acho que a própria Receita enxerga o momento que o país está passando, né? Principalmente o pequeno empresário, e está dando esse empurrãozinho. A gente tem clientes que saiu em 39 dias, o dinheiro foi depositado em conta corrente, mas tem alguns que demoraram um pouquinho mais, em torno de 70 dias. Tá? Fora isso, todos os créditos, eles são corrigidos pela Selic. Então eu falo, por mais que você tenha pago algo a mais, é uma poupancinha que ficou ali e que no atual momento é uma boa para estar reavendo. Eu vou mostrar para vocês Vou entrar num cliente. Uma pergunta. E se, por exemplo, você adere ao Simples, e se você perde esse Simples, o que acontece? Então, porque eles estão excluindo, né? Tem uma notícia aí que tá vendo a exclusão do Simples. Então, mas Em teoria, você deveria ir para o presumido. não entendi. Em teoria, você deveria migrar para o lucro presumido. Tá? Mas aí aumenta muito o valor, não aumenta? Depende da faixa do Simples que você tá. Se você estiver na faixa lá no final da tabela, o imposto já é muito parecido com o do lucro presumido. Tá? É que o governo entende o Simples como um benefício para o empresário. Tá? Então, assim, realmente é um risco. Quem está devendo e não aderiu a nenhum parcelamento, corre o risco de ser excluído do Simples. E aí é um mau negócio, principalmente se o seu faturamento for baixo. A do lucro presumido, acho de conta, porque houve uma mudança no Simples, né? Ele vai aumentar agora, vai para 4 milhões E 800. 4.800. já para o ano que vem. 2018. Vai abarcar mais gente ainda. Exatamente. Cervejaria, tudo Simples, a indústria. Exatamente. Sabe o que eu queria? No Excel tem um login e senha. Exemplo, acesso ao Simples. Copia para mim aqui só a primeira linha, que é o CNPJ. Clica aqui, ó. Assustados? Não. Gente, essa parte é importante. Eu diria que eu estou horrorizada. Agora eu tenho que pegar de lá. Posso pegar? Assustados? Não. Tem pouquinha coisa para pagar, né? Deixa eu ver. Carol não vai dormir até hoje, já não vai mais ter. Eu acho que eu vou fazer que nem o brother lá, não vou ter mais cartão, só pagamento Vai pagar em só em dinheiro. dinheiro. Tem Vou uma demitir filha, agora todo só vai- mundo, vai trabalhar só eu e o Thiago, esperar minha filha crescer pra ajudar. Vai demorar, né? Coloquei aqui. 5 anos vai lá. Você falou do Paquito até hoje, esse restaurante aqui em Santos aceita só dinheiro. Juro. Não, tá ali, tá lá. Você quer esse aqui? Não, não, fala. Papel diferente, né?
E aí, assustado? Não, Marcelo, tá tudo sob controle. Eu acho a melhor parte, estragando a palestra da sua convidada, é só negar, porque não tem jeito. Tem jeito, desculpa. É a mesma coisa do que a audiência trabalhista. Eu só era patronal, ou seja, eu fazia parte de uma, entre aspas, elite. Ah, é muita sacanagem. Nossa, mas os patrões. Você defende os patrões? Então, só então. É o que eu tava falando. Não, e o que acontece? Acaba que você vê na prática uma máfia. Eu peguei Cubatão naquele auge das justiças, então uma combinação que a gente chama de peão, né? De uma maneira até pejorativa. Então era 1 hora extra que viravam 5, viravam 3 e a gente falava, Jesus, eu não tenho a contraprova, o ônus é dele da prova, mas ele já está combinado. E a gente tentava, e aí eu acredito muito, não sei no que, num poder, que não sei porque veio um pensamento, que você acabava conseguindo contraditar. Vinha alguma ideia, sabe? Excelência, mas eu consigo fazer a contraprova, né, contraditar de que ele bebe cerveja com a testemunha. E às vezes mas eu aí ele se levanta e fala, mas eu tomei só 2 vezes. E aí o juiz já consegui. Ou seja, é tudo uma brincadeira, um exemplo, mas é muito que nem. Não vou chamar de senhora, você explicou. Ah, mas demora até que é rápido. Esse é o prazo. Puxa, você pagou errado, você pagou a mais, tinha que ser a jato. Tinha que vir de uma maneira que o governo não quer, né? Então é muito difícil. Já disse. Mas esse ainda disse. Você trabalha com Olha lá, gente, vamos lá. Oi? Vai, ela vai mandar as coisas por e-mail. Gente, olha só, esse é o caso de uma empresa, de um restaurante, que ele já tem aí, ó, termo de exclusão do Simples Nacional. Tá vendo? Intimação. Então, vocês vão ver que não vale a pena deixar de pagar. Na verdade, a sonegação, se ela é controlada pelo empresário, se ela não aparece de forma alguma para a Receita, e se ela for pequena, lógico, até ok, né? Mas você tem que ter muito cuidado. A maioria, quando não são essas fiscalizações que são determinadas no início do ano, a maioria é denúncia. Então é o funcionário que faz a denúncia. E aí tem uma fiscalização. O caixa, se o empresário falar assim para gerente ou para caixa, olha, quem pagar em dinheiro, você emite aqui uma outra nota de dois computadores. Emite daqui. Né? Eu me engano, um sistema uma vez, um sistema de informatização, que ele próprio fazia o caixa 2. Posto de gasolina, isso daí tem. Não, seria esse caixa, né? Dinheiro não tem dinheiro. Você tá sabendo. Posto de gasolina. Não, o rolo era. Eu não entendo, assim, pra mim eu acho muito difícil essa parte. E a moça ali não, você falou. Porque ele registra só X, não sei se será 30%, e o restante. Só que você tem acesso a tudo, aí tinha que entrar em outro lugar pra ver. A gente comprou. É o mesmo bandido que tem isso aí. Não, tem empresário que cancela algumas vendas. Também. Não existe uma fiscalização física, né? Porque eu conheço lojas, e é evidente que não vai ser falado o nome, mas que não entra uma alma viva aos 5 anos. Lavagem de E a dinheiro. menina, eu conheço a família, né? Carros importados e um faturamento. E a loja é super conhecida em Santos, mas não entra. Fala pra gente. Não entra uma alma viva. Só entra. Só uma morta. E aí, o que acontece? Nesse caso, ela acaba conseguindo viver 10, 20 anos com essa marca que não entra, que é uma lavagem. Não, eu tô querendo dizer, a fiscalização não tem denúncia. Nesse caso. Ué, você não sabe, de repente ela tá bancando do própria fortuna dela, aquela loja. Então, mas se é lavagem, ela emite nota do que ela nem vendeu, né? Sim. E outra coisa, é uma família que é muito conhecida por isso, porque o irmão
O irmão tá envolvido com carro, o pai, entendeu? A mãe até tem alimento, ou seja, eles têm muito tipo de comércio. Agora, especificamente nesse, é muito engraçado. Eu moro na ponta da praia. E aí a gente comenta muito desse local. Mas Porque eles querem saber, acho que o Estado quer saber quem da nota tá emitindo, tá recolhendo imposto. Eles não querem saber se ela Se tá vendendo ou não. acaba que. não é problema teu, A né? minha dúvida é, puxa, não vem um fiscal aqui. Se eles estão, ela tá emitindo X de nota, Não, mas tá que recolhendo X. Jamais. Exatamente. É verdade, é bem por aí. Então, eu acho isso estranho, né? Porque acaba que é uma farsa. Exatamente. Mas assim, mas da mesma forma que assim, por isso que eu falo, se for para sonegar alguma coisa, o que entrou em dinheiro, que hoje é muito pouco, porque a maioria realmente é cartão e ticket, que seja feito pelo empresário, que o empresário fique ali no caixa e tenha esse controle, né? Porque aí realmente é um risco. No caso desse restaurante, eles acho que nem tinham muita sonegação, ou, né? Pelo menos não aparece, mas tinha ali o mês a mês do faturamento, só que ela deixou de pagar as guias. O contador mandava todo mês e os empresários passaram a não pagar. Por exemplo, aqui em 2012, ela deixou de pagar 8 meses. De 12 ela não pagou 8. De 12 ela não pagou 8. Então, essas daqui são o valor declarado, o valor devido, que ela deveria ter pago na época. E aqui já o corrigido. Um pouco de juros. Eu coloquei aqui, ó. Mas faz parcelamento, não faz? Então. Parcelamento. Tá parcelado. Pra pagar, né? Tá parcelado. Esse é o valor é mensal? Aqui é só do ano de 2012. Só. A somatória, ela devia 125.